Olá, povo de Deus! Como é que vocês estão? Que bom vê-los aqui! Que alegria! A gente vai começar a nossa live de quarta-feira, que a gente discute sempre um tema interessante, um tema importante, biblicamente embasado para o nosso crescimento de conhecimento de Deus e conhecimento da palavra. Sejam muito bem-vindos. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre a liberdade da verdade. O que é liberdade? O que é verdade? Como que essas duas coisas podem andar juntas? Por que a gente precisa conhecer a verdade para sermos libertas? Eu quero trazer, junto com a minha queridíssima Ellen Dias, hoje aqui, um entendimento aprofundado a respeito da liberdade e da verdade. Essa verdade que nos liberta. Então, deixa eu chamar a Ellen para a gente já começar. Oi, Meu bem, entrou. Não sei se está atrasado para mim o som. Tomara que não. pra mim o som tá bom. Gente, como é que tá o som pra vocês aí? O áudio, o vídeo, tá tudo certo? Tá tudo funcionando bem? Meu áudio tá bom? Tá com eco? Tá como? Me conta. Para Enquanto mim o tá bom, povo, seu áudio. enquanto o povo responde, você tá preparada pra ver o presente que eu ganhei de aniversário? Tô. Ah! Com os memes do WhatsApp. Os memes que fizeram de mim no WhatsApp. Que Hashtag, criativo. hashtag Viviane Menes. Eu sofro com essas meninas, eu sofro. Ganhei uma Sensacional. caneca de Muito bom. Quem te deu? Que criatividade. A Larissa me deu. A querida Larissa Gente. me deu. Larissa, parabéns, Larissa. Eu não teria uma ideia dessa. Não, pior, a maioria dos memes é ela mesma que faz a meu respeito. Ela sai printando minhas. Olha isso aqui, Ellen. Olha isso aqui, Ellen. Lembra desse? Da live do Rafael? A live do Minha com o Lembro. Rafa? Sim, eu lembro. É a própria Larissa que faz os memes a meu respeito. Mas tudo bem, a gente se diverte, a vida serve para isso, né? Pra gente glorificar a Deus se divertindo. Bom, vamos começar logo a nossa live, porque pelo visto nós temos muito o que dizer. Bora. Ah, bom, a gente vai conversar um pouco, destrinchar um pouco a respeito da verdade que liberta. O que é essa verdade que liberta? Como que a gente faz para encontrar essa verdade e conhecer essa verdade que Jesus nos pede para conhecer, né? Conheceis a verdade e a verdade Vou te vos libertar. libertará. Então, Ellen, seja muito bem-vinda aqui no Femenaria. Eu estou muito Obrigada. feliz. Eu vou tentar não achar que eu estou na minha casa, no meu próprio perfil lá e fazer virar bagunça. Eu vou tentar ser séria, mais séria que o normal, para a gente poder passar uma imagem de Sério, sim. verdade, tá? Mas não prometo, não garanto. Se apresenta para quem não te conhece ainda. Meu Deus, o que dizer de mim mesma? Meu nome é Ellen, sou cristã, casada, tenho um filho e é isso. Conheci a Vivi no final do ano passado. Acredito que muitas mulheres conheceram, né, através da live que ela fez com o pastor Anderson. Daí em diante, Deus possibilitou que nos conhecêssemos melhor e eu tive a honra de poder estar mais perto da Vi, mesmo que virtualmente, por enquanto, quem sabe. Aguardo o dia. Logo estaremos juntos. E aí estamos aí numa equipe aí de mulherada com o mesmo objetivo, o mesmo foco de aprender, de estudar a palavra e poder transbordar isso para outras pessoas. É isso aí. Eu tenho sentido, Ellen, não sei como é que você, que vive a realidade da igreja um pouco melhor, né? Porque administra e ajuda o seu pai
a governar a igreja, auxilia, né? Você é uma auxiliadora não só do seu Sim, esposo, mas do seu pai, que é pastor. E eu tenho a impressão de que o Senhor tem feito um movimento desde o ano passado de levantar os 7.000 de Elias, sabe? Os sim, remanescentes, né? sim. Eu tenho a impressão de que nós estávamos nos sentindo sós. E aí o Senhor faz com que a gente se encontre e perceba que existe uma movimentação celestial acontecendo, que Deus está despertando novamente o amor, que Ele está novamente colocando em nós um avivamento do seu espírito. Ele tem nos levado a isso. Eu fico muito feliz, fico muito grata, porque você faz parte do nosso grupo, faz parte do Femenaria, estará nos eventos conosco, que eu não sei, estou querendo fazer um em novembro, Ellen. Será que a Meu gente consegue? Deus! Vamos tentar. Eu queria ir pro Rio em novembro fazer lá. Ia ser top, hein? Mas vamos pensar, vamos namorar esse dia. Vamos orar. Sim, O Senhor ainda não me autorizou. Então vamos sim. orar para ver se ele permite. Enfim, fico feliz e grata porque você está caminhando comigo nessa nova jornada com Femenaria para a gente poder levar a palavra de Deus de forma extraordinária para essas Amém. mulheres que estão sedentas, eu posso sentir daqui. Você quer dar início ao nosso estudo de hoje? Pode ser sim. Vamos começar, Vivi, falando a respeito da entrada aí que você fez na live, sobre as definições das palavras, né? A liberdade da verdade. Parece meio vago, mas é profundo. E a liberdade tem sua definição, a verdade tem sua definição. Você acredita que você tem até definições melhores que as minhas aí, mas a gente vai trazer esse contraste a respeito da diferença de conceitos. Por quê, né? A gente começando a falar a respeito de conceitos. Aquilo que a gente acredita que de fato é o que norteia as nossas decisões, é o que nos ajuda a fazer escolhas na nossa vida. Então a gente precisa ajustar nossos conceitos a respeito das coisas, usando a lente da palavra de Deus. Né? O Deus que a gente serve é o nosso filtro para que a gente consiga discernir o que é o que. A respeito da liberdade, Vi, se você quiser até falar a respeito da. Ou então eu falo da liberdade, você da verdade, tanto faz. Ah, mas a respeito da liberdade, a gente encontra conceitos muito opostos à palavra de Deus. Em filosofia, no dicionário, a Vi pode depois dar a definição melhor que a minha, mas nós encontramos definições muito opostas à palavra de Deus, a respeito de dar total autonomia a nós, né, de nós fazermos aquilo que a gente tem vontade de fazer. Esse é o conceito básico de liberdade no nosso mundo atual, na nossa sociedade. Eu não preciso necessariamente estar submetida a alguém, eu não preciso necessariamente estar abaixo de alguém. Eu faço simplesmente o que eu quero, no momento que eu desejo. Isso é ser considerado livre hoje. Né? E aí, quando a gente se vê frente à palavra de Deus, a gente vê o total oposto a respeito disso. A gente vê que liberdade é um sinônimo de obedecer a Deus, estar em obediência a Deus. Mas aí, se você quiser, Vi, traz as definições aí de liberdade, a gente fala um pouquinho, depois você migra para a verdade. Bom, eu fiz um esqueminha para a gente Uhum, falar sobre liberdade e verdade com três definições diferentes. A definição do dicionário, a definição da filosofia e a definição da Bíblia. Então, liberdade para o dicionário significa independência, autonomia, soberania, emancipação, iniciativa e autodeterminação. Perceba que no dicionário, liberdade significa tudo a meu próprio respeito. Quando eu sou independente, e aí a independência vai ganhar uma amplitude enorme, porque a minha independência quer dizer que eu não preciso depender de ninguém para nada. Que eu não preciso depender. Se eu tenho dinheiro, se eu tenho um carro, se eu tenho maioridade, eu não dependo de ninguém para nada, não preciso de ninguém para nada, eu posso me trancar num apartamento, viver eu, meu cachorro e um computador de home office. o que é uma Isso, utopia total, impossível. é muito grave você fazer uma coisa dessa, porque você se animaliza, você acaba se tratando como um animal enjaulado. E isso vai fazer com que você enxergue as pessoas de maneira serviçal. Você vai ver nelas apenas conceitos de utilidade e não de
comunhão e não de confraternização. E assim, é uma tendência que confesso a você que eu tenho. Eu tenho essa tendência a me isolar. Eu amo ficar em casa, eu amo ficar trancada aqui com os meus livros, com os meus gatos, com a minha internet, com o meu computador. Eu, por mim, eu passo o dia inteiro aqui. Só que com a graça de Deus, eu tenho um marido rueiro. Se eu ficar 2 dias inteiros dentro de casa, ele já começa. Vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair. Porque senão, a nossa tendência é o isolamento. Pelo menos. Vi, deixa eu até fazer um A... parênteses que você está falando aí. Eu também tenho a personalidade introspectiva. Pode não parecer, né? Eu tenho o comodismo para mim é literalmente fazer isso que você está falando aí também. Eu cresci na igreja, mas na época da adolescência, por exemplo, eu era totalmente introspectiva. Você quer me matar? Era pedir para apresentar um trabalho. Velho, eu queria morrer, morrer. Até que um dia, não só a igreja começou a entrar numa estratégia de fazer com que todo mundo pudesse ganhar a vida das pessoas, ir até a casa das pessoas, falar do evangelho de casa em casa. Isso me impulsionou a abrir a boca, né? Como algo que pra você ter uma ideia, marcou que até hoje eu lembro, aconteceu há mais de 15 anos atrás. Uma amiga minha que veio, não por mim, uma colega minha, acabou se convertendo, vindo para minha igreja, a gente se viu, a gente estudou o ensino médio junto, o ensino fundamental junto, e ela me fez a seguinte pergunta: por que quando nós estudávamos juntas, você nunca me falou de Jesus? Quando ela me fez essa pergunta, porque ela falou, eu me converti tão tarde, eu poderia ter evitado tanta coisa na minha vida. Não tinha um buraco para enfiar na cabeça. Mas eu comecei a me questionar exatamente a respeito disso. Por quê? Eu queria viver do meu jeito. Ainda que eu crescesse no evangelho, eu queria viver da minha maneira confortável. Eu tenho meu Deus, eu tô indo para a escola, meu objetivo aqui é estudar e ir embora. Acabou, cada um com seus problemas, ema, ema, ema. E depois que ela falou isso pra mim, aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô... E isso mexeu muito comigo, isso deu um estralo na cabeça, né? Falei, realmente. Então, viver da maneira como a gente quer nunca vai resultar numa coisa positiva. Não, até porque a gente acaba não sabendo quem Deus é, isolados. Eu só consigo me aperfeiçoar quando eu encaro os teus problemas. Porque se eu vivo sozinha, se eu me isolo, se a soberania da minha vida é meu próprio respeito, se a autoridade maior com quem eu convivo é o meu marido, que me ama e que cede pra caramba pra me agradar, como que eu vou crescer e amadurecer? Eu preciso que você me confronte com os seus defeitos ou com as suas qualidades que me envergonham e me constrangem, para Sim, que eu possa crescer junto com você. Então, essa definição de liberdade, de independência, autonomia, soberania, emancipação, que eu vejo nos Estados Unidos, isso é muito comum, aqui menos, mas os adolescentes lá se emancipam com 16 anos. E eles saem de casa e eles querem viver a própria vida. Você não tem idade nem para saber o que é bom e o que é mal. Você não sabe nem quem você é ainda. E hoje eu vejo muitas pessoas se emancipando de Deus. Porque Deus não manda em mim. Porque eu faço o que eu quero. Porque o meu corpo são as minhas regras. E isso é muito grave. Porque eu me coloco no lugar de Deus. Então, essa definição do dicionário de liberdade faz com que a gente inverta completamente as prioridades que sim. são prioridades para Deus. Aí a gente tem a definição de liberdade da filosofia, que para Aristóteles vai dizer assim, ó, a liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para determinado agir ou sua omissão. Então, veja o quanto eu, si mesmo, eu mesmo, olha o tanto de mim mesmo diz essa frase. Eu decido a meu próprio respeito se tomo uma atitude ou se me omito. Então, a gente novamente não está juntando liberdade com outros indivíduos. Então, eu só tenho Uhum, liberdade quando o alvo da minha vida sou eu. Para o mundo, eu só sou livre quando me autossatisfaço, quando me autocontemplo, quando me autoconheço. sim. Olha, eu vivi 30 anos da minha vida achando que me conhecia perfeitamente bem. E E que eu era só livre. e que era livre. E eu só descobri quem eu sou de verdade no dia em que conheci Jesus.
Porque daí eu olhei para ele e me vi nos olhos dele e através dos olhos dele e vi que a minha liberdade era uma escravidão. Glória a Deus. Que a minha solidão era o preço do meu pecado. Eu não era uma pessoa independente, eu era uma pessoa sozinha. E isso é muito triste. E aí a gente começa agora a abrir a Bíblia. Bom, eu não sei se o pessoal aqui da... Eu acho que não, né? O pessoal da Femenaria não deve estar ainda acostumado a fazer live comigo, mas vocês vão acostumar. Então deixa eu dar as recomendações. Anunciei live. Toda quarta-feira, às 7 horas da noite, a gente vai ter live aqui. Já coloca aí na tua agenda, no teu planner, onde você anota. Toda quarta às 7 a gente vai ter live aqui. Seja eu sozinha, seja eu com uma princesa de Jesus, como a Ellen, ou com algum convidado que eu trouxer, o que vocês quiserem. Sempre venham com duas coisas fundamentais: Bíblia e bloco para anotações. Se você não trouxer Bíblia e papel e caneta, tu nem participou dessa live, eu nem conto que você participou dessa live. Então, a gente já viu a definição de liberdade para o dicionário e para a filosofia. Vamos ver agora para a Bíblia o que quer dizer liberdade. Salmo 119, por favor, versículo 45. Salmo 119, versículo 45. Sabe o que eu estou tomando, Ellen? O quê? Você vai brigar comigo, mas eu não brigo. Coca-Cola. Isso, parabéns. Parabéns, garota. Obrigada. Eu amo. Deus me Olha perdoe. só. Não vou nem te falar o que eu tô tomando. Água. Não. Café. Café com leite sem açúcar. Bom, muito bom. Minha água tá aqui para quando acabar minha coca. Bom, Salmo 119, 45 vai dizer assim, ó. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. A NVI vai traduzir assim: andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. E aí fiquei me perguntando, se o autor desse salmo andava com liberdade porque buscava os preceitos de Deus, o que são os preceitos de Deus? O que são preceitos? A gente precisa voltar a consultar o dicionário. Eu, como uma exímia professora de português e literatura que sou, Socorro. amo buscar a raiz das palavras. A gente precisa voltar. Eu estava pensando nisso hoje, como a gente banalizou a nossa fala. Como a gente banalizou as palavras. Eu estava fazendo um estudo esses dias sobre quando a gente pode ou não falar em nome de Jesus. Tudo a gente fala em nome de Legal. Jesus, em nome de Sim. Jesus, em nome de Jesus. A Bíblia dá 3 ocasiões em que você pode falar em nome de Jesus. Em nenhuma delas está que você seja feliz em nome de Jesus, que você ganhe um carro em nome de Jesus. Nenhuma delas. A gente pode falar disso em outra live. Mas existem circunstâncias. Antigamente, você não podia nem falar o nome de Deus. Sim. Por Tem isso, temor, né? exatamente, por isso que a palavra Yahweh, que é o nome de Deus lá no hebraico, a raiz lá, ela é dificílima de falar. E as pessoas não pronunciavam porque Sim. tinham temor. As Hoje tudo 4 é Deus. consoantes, né? Exatamente. Tudo era temor, era baseado no temor a Deus. Hoje a gente fala tudo, ai, nome de Jesus, ou então, ai, Deus ajude. Não, a gente tem que voltar a pensar naquilo que fala. E aí a gente vai pesquisar o que são preceitos. Preceitos são ensinos que se recomendam ou o que se recomenda praticar. Diz respeito à ordem, norma, regra, condição, ou seja, princípios. Então, quando o salmista está dizendo que anda em liberdade pois tem buscado os preceitos de Deus, ele está dizendo, eu busco os teus princípios, os teus mandamentos, as tuas leis, as tuas regras, as tuas normas e as tuas condições. Ele não está dizendo, eu busco a minha independência, eu busco a minha soberania, eu busco a minha emancipação de ti, eu busco os meus próprios caminhos. Não. Ele diz, eu só sou livre quando ando debaixo da tua
governança. Sim. E aí, eu fiz uma pequena pesquisa a respeito dos princípios de Deus para a gente conhecer a sua verdade. Quer falar alguma coisa? Você pode me interromper a hora que você quer, tá? Tá, então deixa eu interromper agora. Pronto. Você parou aí, preceitos, grava aí, né? Pra você voltar na parte dos preceitos, né? Complementando com o que você está falando, né, a respeito de andar nos preceitos de Deus, aí eu queria dar aquele parêntese que eu tinha comentado com você antes. O casal mais livre do universo foi Adão e Eva. O casal mais perfeito. Eu acho que para eles devem ter sido muito mais difícil encarar o pecado do que para a gente. A gente já nasceu em pecado, né? Agora imagine você viver uma perfeição, um contato com Deus surreal, né? Onde você não precisava fazer uma cerimônia, um culto, onde você não precisava necessariamente separar um momento específico. Era algo tão livre, tão natural, era algo tão, né? Como respirar, enfim, e experimentar o pecado. Eles entraram a fazer essa associação de liberdade e obediência aos preceitos de Deus. Eles se tornaram escravos quando desobedeceram a Deus. E aí, por que escravos, né? O único Senhor e verdadeiro Deus que não trata aqueles a quem o serve de maneira como escravos é o próprio Deus, é o Deus vivo. Qualquer outro Deus, nós mesmos, o próprio diabo, vai fazer de nós escravos. O único Deus que nos ama o suficiente e que não nos quer como escravos, mas como filhos, é o Deus Todo-Poderoso. Então, Adão e Eva decidem desobedecer a Deus para fazer aquilo que a Vivi falou, né, da definição de liberdade, fazer sua própria vontade, e eles se tornam escravos do pecado e entram debaixo da lei. Mas aí, continua a respeito dos preceitos, Vi. Então, você está falando aí, tô pensando aqui, que assim, ó, a única ordenança que Deus tinha dado a eles, a única, era não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Exatamente. Era uma única ordem que eles decidiram quebrar. Bom, fico triste, fico bem triste mesmo. Queria conversar com Eva e botar ela no meu ombro, ela deve querer chorar quando lembra do que fez. Tenho dó. Bom, e aí então quais são os princípios de Deus para que a gente conheça a verdade dele? Porque a gente está falando de liberdade da verdade. Então, os principais que eu consegui pensar: submissão a ele e obediência à sua palavra. Então, Uhum. para a gente conhecer a verdade de Deus, primeiro a gente tem que submeter. Aí a mulherada já pira, porque eu já falei em submissão. Falou em submissão, 5 sai da live e vai falar mal de mim, vai deixar de seguir. Mas calma. Submissão é você se submeter a uma missão em conjunto com alguém com mais autoridade que você. Eu estou falando de autoridade, eu não estou falando de autoritarismo. Então, para eu me submeter a Deus, eu preciso me colocar debaixo da autoridade dele e entender qual é a missão dele para mim, que nós dois teremos em conjunto. Qual é a missão de Deus para nós? Tomar o jugo de Jesus, né? Andar com ele. Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Meu propósito e seu? Não, 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 não. Propósito de Deus. Que o versículo continua, o capítulo continua dizendo: sermos parecidos com Cristo. O Uhum. propósito de Deus para nós, a missão de Deus para nós, a que nós devemos nos submeter, é sermos nós parecidas com Cristo. E aí, o motivo todo dessa live, o tema da nossa semana foi parecidas com Cristo. Só que para a Uhum. gente se parecer com alguém, a gente precisa conhecer essa pessoa. Ah, mas eu tive uma experiência com Deus. Ok, isso não evangeliza ninguém. Isso é você e Deus. Isso não diz nada a respeito do que o Senhor está falando na palavra dele, inclusive. Deus não fala de experiência com ele. Deus fala de obediência a ele. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, foi uma experiência? Foi uma baita Foi. experiência para Moisés. Mas o que Moisés sentiu não me interessa. Me interessa o que Deus falou para ele na sequência. Tira a tua sandália, tu tá pisando em terra santa, ser santo porque eu sou santo.
Então, a minha experiência com Deus, que eu tenho aqui ajoelhada na minha casa, orando e tendo as visões que Ele me dá e os sentimentos, isso é meu relacionamento com Ele. Isso não É tem pra nada a ver. você. Exatamente. Isso não tem nada a ver com o que eu tenho para ensinar a respeito de Deus ou com o que eu tenho que aprender a respeito de Deus. Para Sim, eu aprender a respeito de Deus, desde o princípio até o final, eu preciso obedecer a palavra dele, conhecer a palavra dele. E aí existem alguns preceitos para que a gente conheça a palavra de Deus. Quer falar alguma coisa? não, pode falar. Eu sempre chego nesse assunto, né? Lê a Bíblia, minha filha. Você pega todas as minhas ministrações, resume em Aham. duas palavras. Ame Cristo mais que tudo na sua vida e leia a sua Bíblia, minha filha. Pronto, eu posso ir embora, posso morrer, ser arrebatada. Acabou. Bom, então, o que eu preciso para conhecer Jesus e obedecer a palavra de Deus? Contemplar as Escrituras com sinceridade e guiada pelo Espírito Santo. Ellen, eu não sei você, mas a gente tem uma mania aí no começo, quando começa a ler a Bíblia, quando começa a ter conhecimento da palavra, a gente começa a ler as coisas querendo achar pecado nos outros. Nossa, fulano devia ler isso aqui. Nossa, mas esse fulano fez isso aqui. Deixa eu ligar para contar o que eu li, para ela ver se ela O aprende. legalismo. A questão é, quando a gente lê a Bíblia, a primeira pessoa que ela está acusando sou eu. Sim. O primeiro pecador que ela está acertando para dividir junta e medula, alma e espírito, sou eu. Então, se eu não sou sincera, nem quando eu estou olhando para a Bíblia, eu vou ser sincera aonde? Com quem? Se eu não me permito ser lida pelo Deus a quem eu digo servir, pelo Deus a quem eu digo amar, eu vou ser honesta onde? No culto? No meio de todo mundo? Uhum. Sempre digo isso e vou morrer dizendo. A única verdade que existe, a realidade, porque a gente está se afundando no mundo virtual, né? Uhum. Eu mesma, não sei tu, mas eu de vez em quando preciso dar uma afastada, Uma porque senão pausa. eu não sei quem eu sou, eu não sei se eu sou quem tá aqui de carne e osso, ou se eu sou essa aí que eu tô vendo na tela. Quem sou eu? Eu sou o que eu sou? O que eu virei? Então, se eu não me afasto um pouco, eu me perco. E eu tenho trabalhado isso em mim. A única existência real, a única verdade absoluta, a única coisa palpável é aquela que eu construo quando eu tô com a minha carinha fundada na minha Bíblia. Uhum. A verdade que existe é a que eu construo enquanto leio a palavra de Deus. E a pergunta Essa que é a Jesus, desculpa, Vi. E a pergunta que Jesus fez, e ele faz constantemente pra gente, é: por que que você me chama de Senhor se você não faz o que eu mando? E não é, por que que você me chama de Senhor se você não fala em línguas? Por que que você me chama de Senhor se você não sente um arrepio? Por que que você me chama. Entende? Então não tem nada a ver com a experiência que você disse, e sim com a obediência, com a ação, de acordo com aquilo que ele ordena, né? exatamente. E se eu não pego essa verdade que eu sou a primeira a obedecer e aplico na vida real, aqui Sim. fora, né? Porque eu estou construindo uma coisa aqui, eu e Deus. Se quando eu viro para cá, eu não mantenho essa realidade, eu não mantenho esse entendimento de mundo, a ideologia vem e me come um pedaço. A Uhum. Satanás, com a sua mentira, vem e me come outro pedaço. O medo da morte vem e me come outro pedaço. A falta de esperança do mundo vem e me come outro pedaço. Quando eu vejo quem sou eu de novo. Por isso, eu preciso toda hora voltar para as escrituras. Porque a gente se Sim. perde. O mundo está aí para nos confundir. Então é preciso que eu contemple as escrituras com sinceridade e com o meu coração disposto a ser perfurado. Eu preciso também buscar compreender a vontade de Deus e as suas exigências. Deus não é um Deus que tudo dá. Ele é um Deus que tudo exige
Se você não deu tudo para Deus ainda, não espere que ele vai te dar nada. Porque ele só quer duas coisas de você: seu coração e sua mente. Se um desses dois não é dele, não conte com ele. Porque ele nos chama de filhas. Ele é o único Senhor que nos chama de filhas, certo? Porque tem o Uhum. Senhor dinheiro, tem o Senhor Satanás, tem o Senhor idolatria de qualquer outra coisa. Sim. Nenhum desses senhores nos chama de filhas. Deus, o Senhor verdadeiro, nos chama. E ele quer se relacionar conosco e ele espera fidelidade. Então, se você não é fiel, não, você entrega o seu coração para qualquer um, né? Para Deus, não. E você quer tudo de Deus, assim como você quer de qualquer um. E não é assim que funciona. Então, eu preciso entender a vontade de Deus e as suas exigências. Porque se eu não sei o que Deus espera de mim, eu não tenho como dar a Ele aquilo que Ele quer para se relacionar comigo. Uhum. Eu não tive muito contato íntimo com o meu pai no tempo de vida dele, né? Meu pai faleceu faz acho que 4 anos. Eu via meu pai com uma certa peridiosidade, mas a gente não tinha muita intimidade, né? E eu conhecia meu pai, eu sabia o nome do meu pai, eu sabia de onde meu pai vinha, eu sabia onde ele morava, eu sabia como achar meu pai, eu sabia pegar um avião, pegar o endereço dele, entrar no Uber e chegar na casa dele. Mas quando eu chegava Uhum. na frente do pai, eu não sabia muito o que dizer. Eu não tinha muito assunto, eu não. Sabe quando você está num lugar e você não sabe onde põe a mão? Você não sabe como agradar aquela pessoa, você não sabe se você pode chamar ela para ir no cinema, se ela vai gostar, ou ir passear na beira do lago, se ela vai querer mais. Eu não sabia como agradar meu pai. E Você conhecia seu pai como uma. Você conhecia a sombra do seu pai. Como o Antigo Testamento. Uma sombra. exatamente. Mas eu percebo que é assim que as pessoas se relacionam com Deus. Sim. Elas sabem onde achar Deus. Elas sabem o endereço de Deus, né? Elas sabem onde Deus está. Elas sabem pegar o endereço de Deus e chegar lá nele. Mas, quando chegam perto de Deus, não sabem o que dizem, não sabem o que Deus quer, o que Deus Uhum. gosta, como Deus se relaciona, não sabem nada de Deus. Então, como que eu posso querer ter um relacionamento íntimo com Deus se eu não sei o que Deus gosta? E como a gente pode se considerar livre dessa forma? Porque só conhecendo a verdade, só esse conhecimento, e esse conhecimento é a vida inteira. Só isso vai nos tornar livres de verdade, né? Então, Exatamente. Bom, outra coisa que a gente precisa para conhecer a palavra de Deus é entender os efeitos que Deus quer alcançar com aquilo que ele comunica. A gente não pode pegar versículo solto e achar que aquele versículo fala toda a mensagem que Deus quer dizer. A gente vê líderes, a gente vê pregadoras, a gente vê gente que ensina a palavra de Deus, ensinando coisas tenebrosas. Esses dias, eu dei um ensino aqui lá no meu Instagram. Lembrei que eu não tô no meu Instagram, eu tô no Instagram do Feminino. Lá no meu Instagram, eu dei um ensino de Isaías 38 e 39 esses dias, falando da oração de Ezequias. Ezequias, no capítulo 38 de Isaías, ele é anunciado sua morte. Deus vai matar ele. certo. E ele fica desesperado e vai orar. E essa oração de Ezequias é assim: Senhor, mas eu fui tão justo. Eu fui tão bom. Eu fui tão maravilhoso, Senhor. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E aí Deus fala para ele assim: olha só. Eu sou o Deus de Davi, teu pai. Por causa disso, eu vou te dar mais 15 anos de vida para ver o que você faz com esses anos que eu vou te dar. Se você olhar o capítulo 37 de Isaías, a gente vai ver uma outra oração de Ezequias. Uma oração que diz: Senhor, tu és maravilhoso, majestoso, magnífico, soberano, faz o que quiseres. Quer tomar Uhum. minha vida? Toma. Quer fazer o que o Senhor quiser? O Senhor faz. O Senhor é Deus. Ou seja, a gente vê uma mudança de caráter, um afastamento do coração de Ezequias de um capítulo para o outro.
Um é uma oração de exaltação a Deus e sua majestade. No outro é uma oração de barganha. Poxa, mas tudo que tu fez eu fiz, agora tu vai me matar? Sim. Assim que Ezequias falou com Deus. E uma amiga veio me dizer que no domingo seguinte ela foi numa pregação, numa igreja, e o pastor Hum. estava usando a oração de Ezequias do capítulo 38 para dizer que tipo de oração nós devemos fazer ao Senhor. Uau, Se dando eu não Ezequias como tivesse referência. dando Ezequias como referência. Então, assim, ó, se eu não olho para os capítulos anteriores e vejo essa mudança, estudo o texto, seu contexto, aquilo que Deus está querendo comunicar. Deus passa o livro de Isaías, enquanto Ezequias existiu, o tempo todo falando: eu sou o seu Deus, eu sou o teu Deus, tu és meu servo, tu és meu. De repente, Deus fala: olha só, ô filho de Davi, eu, como Deus de Davi, vou atender a tua Sim, oração porque não sou fiel. Não tem nada a ver contigo, sim, não. sim. Então, assim, se eu não pesquisei o que estava dizendo, se eu não entendia o que Deus queria comunicar naquele texto como um todo, eu ensino que aquilo é uma oração agradável ao coração de Deus. E aí eu ensino a toda uma congregação a barganhar com o Senhor. E que ainda Deus deu uma voz de comando para ele do que ele deveria fazer e ele não obedeceu. Ele não obedeceu. Então, Exatamente. Então, eu preciso entender os efeitos que Deus quer com aquilo que comunica. uhum, E aí, se fala para nós de verdades assim, ó, a gente precisa buscar as especificidades de cada aspecto das verdades na palavra de Deus. Então, assim, existe profeta, falso profeta nas escrituras, que profetizaram, e isso está registrado na Bíblia. Isso é a palavra de Deus? Isso é comunicação de Deus a respeito de falso profeta. uhum. Então, porque Balaão profetizou algo que não vem da boca de Deus, não quer dizer que aquilo que Deus está falando é uma ordem para nós. Ele está contando uma história para nós. Ele está dizendo: olha só, por exemplo, eu tive que usar uma jumenta para uma pessoa que me servia me ouvir. Eu preciso fazer isso com você também? Eu preciso mandar um cachorro falar com você porque você está surdo e não me ouve? Sim. Então, perceba, existe ali uma verdade específica sendo falada para nós. E essa verdade precisa ser conhecida da gente. Como que eu sei o que é uma verdade que me liberta se eu não sei o que é verdade para Deus? Hum? Bom, depois disso, depois que eu entendo ali a totalidade do significado de um texto, né? Texto, contexto, o alvo do texto, as cartas de Paulo, elas foram escritas para determinadas comunidades com determinados problemas. Eu preciso saber a perspectiva de Paulo para entender o que Paulo está dizendo. E você dizer para mim que você não consegue fazer isso é um desafio, porque existem tantos recursos. Eu vou mostrar um recurso aqui. Peraí, tá à mão. Sim, Tô me senhora. empolgando. Tô me empolgando, mas eu não tenho hora para ir embora, não. A senhora tem hora para ir embora? Não. Ó, eu não gosto de tudo o que Wright escreve, não. Tudo assim, eu não gosto tudo, não. Mas ele tem um comentário das cartas de Paulo, todas elas, Uhum. todas elas. Sim. Você pode ler a cartinha, ler o comentário. Ler a cartinha, ler um comentário. Para você entender o que a carta está dizendo. Por quê, para quê, em que contexto. E como isso se aplica à minha vida hoje. O Hernandes Dias Lopes também tem, O Dias Lopes é o ó concurso da vida. não Ó, é? o dia que eu tiver a coleção de Hernandes Dias Lopes, meu filho, eu posso morrer. Eu já venci a vida. Enfim, existem muitos recursos, então a gente precisa entender para quê? Para colocar em prática e através da prática da palavra de Deus a gente alcançar a experiência da verdade. Bom, Certo. dito isso, o que é a verdade? Verdade. O que você tem a me dizer a respeito da verdade? Você pesquisou? Eu pesquisei. Você pesquisou? Eu pesquisei, mas eu te ouvi depois lá no off, eu falei, meu, é melhor deixar a Viviane falar, enfim. Melhor você definir. Falo, né? Bom, verdade para Deus. E aí aí agora começa a minha loucura teológica. Você sabe que Sim, agora senhora. eu começo a abrir Bíblia, eu começo. Você me aguenta, Segura né? peão, é. Tu não me faça essa cara, não. Tu me aguente, velho.
Vamos lá. O que é verdade? A gente viu o que é liberdade e a gente entendeu que liberdade é estar debaixo da soberania de um Senhor que controla todas as coisas e obedecer a Ele, porque nós Sim, fomos feitos para parecermos com Jesus. Jesus foi a supremacia da obediência e ele foi aperfeiçoado na obediência através do sofrimento. Essa informação precisa ficar na sua cabeça. A palavra de Deus vai dizer que através do sofrimento, Jesus foi aperfeiçoado na obediência. Então, essa informação precisa ficar, porque a gente vai entender que não é sendo feliz que a gente aprende a obedecer. exatamente. Né? É Bom, sendo feliz do nosso jeito que a gente aprende a ser escravo. justo. Então, o que é verdade na definição do dicionário? Propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. Então, verdade para o dicionário é nós estarmos conforme os fatos e a realidade. Certo. Quando eu peguei essa definição de dicionário, eu fiquei pensando assim, o que é realidade? Porque existem muitas realidades, concorda comigo? Concordo. Existe. Existe a minha realidade aqui, a minha vida é a minha realidade. Existe a sua realidade. Existe a realidade de acordo com cada cabeça. Cada cabeça uma sentença. Sim, Então, o que é realidade para nós? Existe uma verdade absoluta. O mundo tem dito para nós que não, que verdade é aquilo que você entende como verdade. Só que nós, enquanto cristãos conhecedores de um Deus soberano, criador de céus e de terra, a gente sabe que existe uma verdade absoluta. sim. Então, a realidade também tem uma verdade absoluta. E aí a gente vai ver isso nas escrituras. Mas antes, na filosofia, eu quero apresentar o que é verdade. Para a filosofia, verdade é aquilo que permanece inalterado a quaisquer contingências. Um conceito que não está em concordância com o senso comum e que traz um problema. Bom, para mim, o dicionário apontou que existe uma verdade absoluta. Porque se eu tenho que estar conforme com uma realidade, a realidade precisa ser uma só. Na filosofia, ele está me apontando para Jesus. Por quê? O que é inalterado? O que não está em concordância com o senso comum? Deus vivo. E o que traz um problema? Então, essa definição, para mim, aponta completamente para Jesus. Sim. Porque ele é o único que do começo ao fim é o mesmo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não está em concordância com o senso comum, porque Jesus não é senso comum desde que o mundo é mundo. Uhum. Nós temos os Hebreus 11 lá, a galeria da fé. Quem cria em Cristo não estava no senso comum, estava criando arca num lugar que nunca choveu. Estava indo para um lugar Estava que não fazia ideia onde. com a família inteira. Aham. Estava quase degolando o próprio filho primogênito. Pela E, obediência. Olha que liberdade exatamente, maluca, né? exatamente, a obediência que liberta. Pela confiança. A obediência me faz livre, porque eu confio no Deus a quem eu sirvo. E aí, Jesus também traz um problema, não traz? Tanto para quem não crê nele, que é um problema eterno, quanto para quem crê. Porque o cristão sofre problemas. É Sim. só o que ele sofre, na verdade, é só o que ele tem. É problema. Mas eu quero que a Bíblia testifique ao seu coração o que eu estou falando a respeito da imutabilidade de Deus. Vamos lá passear na Bíblia, então. Êxodo 3. Êxodo, capítulo 3, versículo 14, vai afirmar para nós uma coisa extraordinária. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel:
eu sou, me enviou a vós outros. Isso mostra para nós que Deus não existe, porque tudo Ele é. aquilo que existe foi criado. Eu e você existimos. A natureza existe. A pedra existe. O café existe. Deus não. Deus é. Ele diz: eu sou. Sempre fui. Sempre serei. Eternamente. No Então, hebraico o que eles não existe, usavam, né, Vi? A palavra sou para si próprio. Só o estou, né? só eu estou. Porque só Deus é. Nós estamos. E estamos sempre mudando. Estamos Uhum. sempre em transformação. Nascemos, crescemos, envelhecemos, morremos. Existe um ciclo de estar. Deus não. Então Deus afirma a seu próprio respeito. Eu sou aquele que sou, que sempre serei. Malaquias 3, último livro do Antigo Testamento. Hoje não vamos usá-lo para falar de dízimo, vamos usá-lo para falar da Uhum. existência soberana de um Deus que é. E assim, tá tudo bem falar Deus existe, tá? Não é uma heresia, não. Tô falando que é heresia, não. Tô dizendo que o conceito da existência de Deus vai além daquilo que a gente tem como Sim. existir. Malaquias 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, sua palavra também não. Aí você vai dizer assim, mas Deus disse que se arrependeu de ter criado a humanidade e mandou o dilúvio. Tem uma explicação para isso. Deus Tu vai usa... explicar aqui? Mulher, vai dar 2 horas. Não, a explicação é simples. Deus usa palavras humanas e sentimentos humanos para dizer como ele se comporta conosco. Uhum. Então, Deus usa o arrependimento para mostrar para nós como ele se sentiu, para dizer para nós que o comportamento dele conosco mudaria. Sim. E que aquilo que a Só, gente fez gerou uma consequência. só isso. Mais nada. Deus já sabia, mas ele precisa se comunicar conosco. Deus fala, e ele fala na língua dos homens. Porque é conosco que ele quer falar. Uhum. Então ele usa os nossos sentimentos para nos comunicar os seus próprios, ah, ah, suas próprias ações. Sim. Tiago 1,17. Tiago, logo depois de Hebreus. Tiago 1,17. Diz assim, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sequer sombra de mudança. Deus é Aqui tá oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Deus não muda como as nuvens mudam. Uhum. Para ensinar a imutabilidade de Deus, vamos para o texto mais lindo, talvez, referindo-se a Jesus da Bíblia, João 1. Esse é famoso. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Por que eu trouxe esse versículo? Porque a Bíblia vai falar para nós o que é a verdade usando a palavra. Então, vamos ver. A gente já viu, então, a definição para o dicionário do que é a verdade, né? É aquilo que está de Filosofia. acordo com a verdade. Filosofia, imutabilidade, ausência de senso comum a respeito e problema. Isso aí você pode pesquisar na internet, você vai achar. Não estou tirando o coelho da cartola, estou só usando os recursos da internet para outra coisa que não jogar o meu tempo
Fora! Eu precisava falar uma... Só eu dar uma bronca, né, Ellen? Senão não sou eu, pô. Se não é você, sim. É que aqui no Feminaria eu dou bronca mais leve, assim, pra não assustar. As meninas não me Sério? conhecem. É, para as meninas não assustar, a menina não me conhece ainda. Aí elas vão achar que eu sou. Eu não sou. Sou Ah, tá fofo. bom. Então a gente volta lá para o Salmo 119, no versículo 160, que vai dizer assim para nós: As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Outra tradução vai dizer: a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas ordenanças são eternas. Então a gente vê que a essência da palavra de Deus é a verdade. Jesus diz o que é seu próprio respeito? Eu sou o caminho, eu A sou a verdade. verdade e eu sou a vida. Então, o texto de João 1 vai dizer que Jesus era o Verbo. E aí, eu, novamente, como professora de português que sou, uma frase sem verbo não é nada. Ela é um chamamento. Ô, Ellen, é, É, tá difícil de formar, né? aqui é difícil. E são sempre frases sem movimento nenhum. Sem ação, né? Não tem ação. Quando a gente coloca um verbo na frase, ô, Ellen, vem cá. Olha eu aqui. Vai. Não precisa nem ter muitas palavras. Sai. É movimento. Então, quando o verbo entra no mundo, ele gera movimentação. E Uhum. verbo é palavra. Jesus é o Logos. Logo de Ele é Deus. a palavra de Deus. Então, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço o Logos, eu não conheço a verdade, eu não conheço Jesus. Ter uma experiência com Deus não te faz conhecido dele, faz com que você o conheça. Mas isso não quer dizer que ele saiba o teu nome. Mas Jesus, eu expulsei demônio em teu nome, eu curei. Eu te conheço? Isso, para mim, é inadmissível. João 17:17 vai dizer assim: santifica-nos na É verdade. verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, lembra, o propósito de Deus para nós é sermos parecidos com Cristo. Cristo é santo. Quando alguém diz para você que você é santa, Ellen, você é santa. Não porque você é boazinha, fez boas coisas, caridade, ajudou os pobres, cuidou dos animais, seja lá o que for. Não, mas porque Jesus habita em você. Então você está num processo de santificação que um dia será perfeito. Sim, Como que eu posso ser santificada? Só pela verdade. E onde eu encontro a verdade? Na palavra de Deus. Então, se você não conhece a palavra, você não conhece a verdade, você não conhece Jesus. João 14:6. Quer falar alguma coisa, amiga? Tô monopolizando aqui a fala. eu tô respeitando tranquilamente, tá? É, eu queria trazer uma citação que o próprio Cristo fez, né? Que está em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Eu não vou nem abrir, mas é um versículo, são versículos conhecidos. Ele fez uma citação de Isaías, né? Ele fala: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, me enviou para proclamar liberdade aos cativos. E aí mais para frente ele fala: para libertar os oprimidos do diabo, né? Então Jesus entende que isso é uma missão que ele veio fazer e que automaticamente quando ele ressuscita,
vai ao céu e envia o teu espírito é comissionado a nós. Nós somos livres e nós temos essa missão de libertar outras pessoas, né? Então, só complementando. Sim. Bom, a última pergunta que eu faço para nós começarmos a encerrar, falta, tô falando para começar a encerrar porque eu vou animar, mas ainda falta um tanto. A última pergunta que eu parei. Por que que nós precisamos de liberdade? Por que que nós precisamos de liberdade? Não tem nenhuma corrente amarrando meus braços, eu vou na rua a hora que eu quiser. Se eu quiser Uhum. casar, eu caso. Se eu quiser separar, eu separo. Se eu quiser beber água ou café, eu bebo. Por que que eu preciso de liberdade se eu olhando para as definições de liberdade do mundo, eu sou livre? Vamos ler Gálatas 5. Gálatas 5 vai fazer uma afirmação para nós. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. A palavra de Deus está afirmando para nós que sem Cristo somos escravos. Com Cristo precisamos vigiar para não sermos de novo escravizados. Mas Uhum. o que é escravidão? O que é escravidão? Fui buscar o conceito de escravidão. A pesquisadora, né? O que é escravidão? É um regime de trabalho em que homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. As pessoas escravizadas têm sua liberdade tolhida, pois são consideradas propriedades dos seus senhores, podendo ser vendidas ou trocadas como mercadoria. Essa definição de escravidão fala tudo que a gente falou até aqui. Sim. Fala de nós sermos julgados pelo pecado, porque nós somos fora de Cristo, nós somos forçados a fazer coisas, porque o pecado tem poder sobre nós. Nós somos do diabo quando não estamos em Cristo, isso é um fato. Sim. E nós não recebemos qualquer tipo de remuneração por isso. Nós não temos paz, nós não temos tranquilidade, nós não temos alegria. Porque uma coisa é a alegria do mundo, né? Uma alegria que eu comprei um sapato, eu fiquei alegre. Eu fui É, num parque baseado de em diversão, circunstâncias. eu Sim. fiquei alegre, né? Do mesmo jeito, eu fico desalegre. Qualquer coisa que aconteça é diferente da alegria em Jesus, Uhum. que é uma alegria visando o que ele fez por mim, quem ele é na minha vida, né? E aí a gente vê pessoas escravizadas com a sua liberdade tolhida. Mas como que eu tô com a minha liberdade tolhida? Eu não tô presa nem amarrada. Mas, se o pecado tem poder sobre mim, eu não tenho escolha. Uhum. Eu vou sempre escolher o que é mal. Vi, em Romanos capítulo 6 fala a respeito disso também. O capítulo 6 versículo 17 fala assim, Paulo diz assim, todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Eu acho também, Vi, que a escravidão do pecado e dentro da igreja, nós como cristãs, né, cristãos, pequenos cristos que seja, a gente tem que nos policiar porque a gente é uma linha muito tênue e aí a gente tende às vezes a pender para religiosidade, para o legalismo, né, para o lado da lei. Romanos capítulo 6 fala disso, Romanos capítulo 7 fala a respeito disso, né? Quantos fariseus, alguns fariseus que se converteram lá em Atos também falam, eles queriam continuar com as práticas e os rituais da mesma forma, queriam que as pessoas continuassem a circuncidar, queriam que as pessoas continuassem com alguns rituais que eles aprenderam, e aí eles têm que fazer aquele concílio, né, na igreja, enfim. Então, dentro da igreja, nós como cristãos e teoricamente livres,
tendemos não só a questão da submissão ao pecado em si, mas a submissão a um tipo de lei, né? A gente, como Adão e Eva, olha para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, né? Conhecer o que é bom, conhecer o que é ruim. Paulo fala em Romanos capítulo 7, no versículo, você falou, né, até a gente ler, depois a gente pode ler de novo, mas até no versículo 7, é, fala assim, portanto, o que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado se não por intermédio da lei. Porquanto, na realidade, eu não haveria conhecido a cobiça se a lei primeiro não tivesse dito não cobiçarás. Então, Adão e Eva optaram por estar debaixo da lei. O conhecimento do que é certo e do que é errado, que é isso que a lei veio trazer para nós. Mostrar o que é certo e o que é errado. Ó, isso Deus sagrado, isso faça isso, não faça isso. É isso que a lei veio trazer e é isso que Adão e Eva escolheram se submeter. Eu quero saber o que é bom e eu quero saber o que é ruim. Então, a gente, dentro do nosso. A palavra de Deus fala: não te estribes em provérbios, no teu próprio entendimento. Não se baseie no seu próprio entendimento. Confia no Senhor os teus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas. Então, a gente corre esse risco de pender para o legalismo um pouquinho, no sentido de nos basear no nosso próprio entendimento e encarar o evangelho como se nós estivéssemos acreditando que estamos livres, mas estamos presos em amarras, né, debaixo de uma lei, debaixo de um jugo de lei. Sim. Você falou em amarra, e o próximo texto que eu ia ler está em Isaías 58:6, que vai falar que amarras são essas. Quais são as Uhum. amarras que nós temos? Ó, diz Sim, assim, Deus está falando para nós do jejum. E ele fala assim, ó, porventura não é este o jejum que escolhi? Ou seja, não é isso que eu escolhi que você deixasse de fazer? Que se solte as ligaduras da impiedade. A impiedade é uma amarra que nos faz escravos. Que sim. desfaças a atadura da servidão. É servir a idolatria, é servir a outros deuses, servir a todo mundo menos ao Deus verdadeiro. É Uhum. deixar livre o oprimido e despedaçar todo jugo. Então a gente tem que libertar o oprimido, parar de oprimir as pessoas. A gente tem mania de querer que as pessoas sejam como a gente quer, que elas mudem quem elas são para nos agradar. Isso é um jugo pesadíssimo. Isso é muito grave. Eu vejo esposas fazendo isso com seus maridos todos os dias. 500 mensagens eu recebo de mulher querendo mudar o marido. Sim. Sendo que quem tem que mudar somos nós primeiro. Sim. Para de oprimir o teu irmão, te olha no espelho. Olha para si mesma. Vê a miserável que você é. Hoje veio uma menina comentar aqui no Feminaria. Ela comentou assim: nossa, então quer dizer que a mulher é culpada por tudo que acontece com ela? Cara, culpada? Provavelmente não, mas responsável sim. Aí eu vi um padre, perguntaram pro padre assim: mulher pode usar biquíni na praia? Aí ele falou assim: olha, eu nunca vi ninguém perguntando para homem se homem pode usar sunga na praia. As mulheres, elas não são responsáveis pelo doente, pelo olhar doente do outro. Eu falei, ok, elas não são mesmo responsáveis pelo olhar doente do homem doentio que olha para elas e pensa nelas nuas, fazendo sexo animal. Mas Sim. elas são as únicas que vão sofrer as consequências. Sim. E assim, eu não posso me responsabilizar porque eu sou gostosa e tem gente olhando para mim. Mas a consequência só vem para mim porque eu vou ser sequestrada, estuprada e morta. Mas ninguém. Então, assim, Uhum. eu não sou responsável pelo que você faz ou pelo que você pensa, mas eu sou responsável pela minha vida. Eu sou responsável pelas contas que eu vou ter que prestar com meu Deus pelo pecado que eu te fiz praticar. Porque você é um doente mental, pornográfico, pedófilo, seja lá o que você é. Sim. Mas eu preciso me preocupar. Porque eu devia estar evangelizando você e não fazendo com que você me imagine pelada num motel contigo. Exatamente. Estou certa ou estou errada? Certíssima. Então, assim, a mulher não tem culpa. Eu não tenho culpa que o cara consome pornografia doente. Eu não tenho culpa. Mas eu vou sofrer a consequência. Com certeza. Se ele resolver me esfaquear pra fazer sexo comigo,
ele vai. Enfim, fiquei nervosa, Ih, mas já voltei. só um segundo, amor. Peraí, peraí. Tá, pausa pra respirar. Ela Pronto. ficou até nervosa aí. Bom, João 8,34. Vamos lá. Já tô acabando, calma. Você sabe que eu tava nos primeiros conteúdos que eu tava produzindo aqui na página, eu tava super tímida, né? É, Porque era como se eu estivesse entrando num um terreno ginásio. que não é seu. Totalmente. Eu me Sim. sentia entrando num ginásio lotado, que ninguém sabia quem eu era, e eu entrando para evangelizar. Hoje eu tô um Sim. pouco melhor. Não sei porque você é um rosto conhecido e tá aqui, eu tô me sentindo. Tá à vontade. João 8,34 diz assim: Jesus disse, em verdade eu vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, quais são as amarras? Nós vimos impiedade, iniquidade, etc. Quem é o Senhor? É o pecado. E uma advertência de 1 Pedro, primeira cartinha de Pedro, capítulo 2, 16, dizendo para nós como nós não devemos usar a nossa liberdade. Como livres que sois, não usando, Dois o quê, todavia, Vi? 2, 16 a 19. Tá. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Servos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Lembra alguém? Misericórdia, Jesus. Então, assim, nós não podemos usar a nossa liberdade confundindo ela com libertinagem. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Pode ser que o mundo hoje nos aplauda, mas um dia, no telão do Senhor, quando chegarmos lá no cinema dele, ele vai passar para a gente ver tudo aquilo que a gente fez inconsequentemente. E ele vai Uhum. dizer: você usou a liberdade que eu te dei com malícia. Ao invés de estar lá suportando tristezas como Jesus, sofrendo injustamente como Jesus, por motivo da consciência de você para comigo como Jesus. Jesus veio aqui morrer por nós, mas não foi a nosso mando. Quem mandou foi Uhum. Deus. Sim. Se Deus mandou, faça. Ponto. Como que você vai saber o que Deus mandou se você não conhece Deus? E aí, liberdade para mim, lendo tudo isso, é igual a obediência para a liberdade. Eu não sou livre se antes eu não obedecer ao meu Deus, que me criou e que sabe muito bem onde Ele quer que eu esteja. É, Vi, porque aos nossos olhos, por exemplo, aos nossos olhos, nós somos livres. Mas, aos olhos de Deus, muitos cristãos perseguidos são mais livres que nós. Porque eles estão em muito mais obediência e retidão do que nós. E Então, aos como nós. olhos, exatamente. Então, aos olhos de Deus, a liberdade não tem nada a ver com algum tipo de grilhão físico, mas com retidão e coerência com a palavra, né? Então, provavelmente eles são muito mais livres do que nós. E é uma liberdade de consciência para com Deus. Eu sei que estou fazendo o que tenho que fazer. Confessar um pecado para você. Eu estava pensando, eu amo confessar um pecadinho público. Eu estava pensando esses dias em trabalhar, em montar um curso de teologia sistemática, que eu amo, em montar um curso de feminilidade bíblica sob o meu Uhum. viés de feminilidade bíblica, né, que não tem nada a ver com ser feminininha. E eu estava planejando já estava pronto o troço para sair.
E aí eu comecei a perguntar para Deus como que eu ia fazer. Senhor, como que eu faço? Como que eu lanço? Que plataforma? Como? E Deus nada de me responder. E eu ficando nervosa, e eu ficando angustiada, e eu ficando desesperada porque eu tinha prazo, eu tinha que cumprir. Deus não falava comigo. O que aconteceu comigo semana passada? Ficou doente. Fui parar no hospital. Porque eu tanto exigi de Deus que eu me esqueci de perguntar para ele o que ele estava exigindo de mim. Aí, quando ele me adoeceu, eu parei, né? Porque eu não consegui ler, não consegui trabalhar, não consegui estudar, não consegui pensar, não consegui planejar, não consegui fazer live, não consegui. Quando a Meu gente Deus, não tem escolha, não tem pra onde ir, Deus. exatamente. Ele me pôs doente. E o que ele me disse quando eu me vi doente? Ele me perguntou assim: ó, e o teu mestrado já acabou? Tua faculdade de teologia, que você ficou quase 3 anos perturbando meu juízo para fazer agora que eu deixei, você tá fazendo. Você já terminou? E a tua pós-graduação? Você já defendeu o teu TCC? O teu grupo de leitura aos sábados, você vai encerrar? E o teu Instagram, que você abençoa lá com a palavra de Deus humana, você vai parar? Que tempo que você vai ter? Que hora que você vai ler Bíblia comigo? Que hora que você vai orar comigo? Que hora que você vai ter pro teu marido? E a tua casa, quem vai cuidar? Putz, ele começou a me fazer essas perguntas. Você Uhum. quer tudo de mim, mas e o que eu já te entreguei? E o que eu já confiei a você? Quem vai fazer no teu lugar? Uhum. Olha, emocionada de pensar. Deus confia coisas a nós e a gente negligencia querendo mais, 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 mais. E aí acaba não fazendo nada direito. Mas enquanto muitos podem enxergar isso como algum tipo de limite de Deus, isso é um cuidado tão lindo, porque ao mesmo tempo que a gente se entregou a Cristo e ele fala, ok, agora vocês são livres, mas para continuarem livres, me obedeçam. Ele tem um cuidado tão lindo, porque ele poderia deixar muito bem você se lascar, né? Rasgar. E assim, ó. Aí, quando ele falou para mim, não vai, sabe quando tira 5 toneladas das costas? Eu falei, putz, não vou. Aí fui falar com meu marido. Falei, bem, eu não vou mais dar aula, não. Eu vou continuar fazendo o que eu já estou fazendo. Eu não quero. Aí ele falou assim, mas quem te pediu isso? Aí eu falei, Falar, Viviane, conhece? porque assim, cara, eu acho que às vezes eu me confundo com um boleto vencido, porque eu só me cobro. Cobro. E aí, meu marido, quem te pediu isso? E aí, Deus, quem te pediu isso? E aí, a palavra de Deus, quem tá te pedindo isso? Sabe? Quem tá te pedindo isso? Ainda Se que a gente tenha uma pergunta. excelente motivação, tudo que a gente faz sem a direcionamento de Deus, ele vai, como é que ele vai te respaldar? Como é que ele vai se responsabilizar por isso? Quando é ruim, como é que ele vai te sustentar com a destra dele, sendo que não tem Deus, ainda que o motivo seja nobre, né? E as pessoas falam assim: ah, mas o que vale é a tua intenção. Não, Nunca valeu. jamais. Nunca valeu. Em lugar nenhum nas escrituras você vai encontrar Deus falando para alguém: o que vale é a tua intenção. Tem gente Pecou. matando com excelente intenção. Tem Exatamente. muçulmanos acreditando que estão obedecendo a Deus. Paulo acreditava que estava fazendo um excelente trabalho, matando cristãos e obedecendo a Deus. Então, tá vendo como a nossa verdade nos engana? Os hebreus esperando milhares de anos o Messias, o libertador, o que vai restaurar todas as coisas. Ele vem, só que eles têm tanto conceito bitolado na cabeça, eles não reconhecem o Cristo. Porque eu tenho as minhas verdades, eu tenho as minhas teorias. Jesus não pode ser esse cara. Jesus não pode ser filho de José. Jesus não pode ser nazareno. Nazareno. Porque eu tenho os meus conceitos, as minhas verdades. As minhas verdades impedem de eu viver a liberdade em Cristo Jesus. Exatamente. Bom, Romanos 6, a gente podia ler, será? Você quer ir embora, Ellie? Sim. Ai, eu não queria não, mas... Não queria não.
É que acho que as mulheres já estavam assim, chega meninas, chega, já entendi o que é liberdade, o que é verdade. Não vai sair da live, não. Não vai, não. Todas vocês. Aguenta, aguenta aí. Lê na tua versão Romanos 6. Qual versículo? Ai, menina, eu queria ler inteiro. É verdade, lê inteiro. Tá bom, bora lá. A tua Então, versão, pode? a tua NVI, né? Essa aqui, ó. James. Tudo bem, tá. É melhor que a minha. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob o seu jugo? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto, todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. O que morreu. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente. Ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecerdes às suas vontades. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça. Aí, mulherada, o corpo como instrumento de justiça. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sobre o poder da lei e da graça? Ah, já que não estamos na lei, já que estamos na graça, vamos pecar? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma do ensino a quem fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado, livres, e vos tornastes escravos da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim, como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então das atitudes das quais agora envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, que nos escolhe tratar como filhos,
tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se tu não entendeu o que era liberdade até aqui, agora eu espero que esteja entendido. Romanos 8 diz para nós que somos escravos quando estamos longe de Deus e perto do pecado. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado e mais nada. Não há nada que nos afaste de Deus quando estamos em Cristo, senão o pecado. E o pecado, ainda que estejamos em Cristo, pode nos afastar de Deus. Então, que nós possamos entender que a obediência ao Senhor é o princípio da liberdade. Estar debaixo daquilo que o Senhor decide para nós, que Ele propõe para nós como liberdade espiritual, é o auge da nossa alegria, é o auge da nossa felicidade. E deixa eu só aproveitar, porque eu sei que todo mundo que está assistindo a gente, bem provável que sejam cristãos em Cristo Jesus. E trazendo esse contexto a respeito da liberdade, para você que está assistindo a live aí com a gente, está participando da live com a gente, analise a sua própria vida, né? A gente tem que se avaliar constantemente. E verifique se a sua vida tem andado em picos de euforia, né? Em picos de sentir a presença de Deus, no sentido de necessitar sempre de terceiros, de retiros, de congressos, de encontros, de conferências, que são importantes, mas que não devem ser o principal combustível da minha fé, o principal combustível da minha vida com Deus, e sim um complemento a tudo isso. Porque assim como Moisés, outros homens que estavam debaixo da lei, literalmente, tinham momentos de encontro, de experiência sobrenatural com o Senhor, e aquilo passava, assim como a glória que estava no rosto de Moisés foi se esvanecendo, foi embora, muitos cristãos vivem dessa forma hoje. E isso não é a liberdade que Cristo conquistou na cruz. Viver debaixo da graça é um crescimento constante e não um pico, né? Pico de altos e baixos na vida espiritual. É um crescimento constante. Enquanto o nosso corpo estar debaixo da graça e viver na liberdade em Cristo Jesus. É um crescimento, não picos de presença de Deus. Mas continua aí. Bom, quase encerrando. Peraí. Deixa eu ver se meu marido tá na internet, que eu tô achando que tá travando aqui. Se você se sente no jugo do pecado, se você tá assistindo a gente agora e se sente ainda escrava do medo e de tudo aquilo que as amarras da impiedade trazem para nós, eu quero sugerir 2 textos para você pensar e um para você entender. Provérbios 28:13 vai dizer assim, ó: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, pare de encobrir os seus pecados, pare de encobrir aquilo que você tem feito que desagrada o coração do Senhor, pare de afastar o Espírito Santo de Deus da sua vida, tome vergonha na sua cara e confesse. Confesse os seus pecados tanto a Deus quanto à sua liderança espiritual local aí, a sua igreja. Assim como confesse aquele que você tem magoado ou que ofendeu com o seu pecado, independente da época da sua vida. Eu pedi perdão a muitas pessoas que ofendi depois que me converti por pecados que cometi antes disso. Então, reconheça o seu pecado, esse é o primeiro passo para você entender a sua miséria, entender que você precisa de Deus mais do que qualquer outra coisa e que Ele não precisa de você para nada. Esse é o princípio do amar a Deus sobre todas as coisas, entender quem você é. Salmo 32:5 vai dizer: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e Ele perdoará a iniquidade do meu pecado.
confesse ao Senhor para ser perdoado, para ter uma verdadeira libertação com Jesus. E como eu posso garantir a você que você será perdoado? Como eu posso afirmar a você que você será perdoado? 2 Crônicas 7,14. Isso é muito bom. Eu quero encerrar a minha fala nessa live com 2 Crônicas 7,14, que afirma a você que todo aquele que procura o Senhor o encontra. Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, e então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E digo mais, não só a sua terra, o seu coração, a sua mente cauterizada, o seu casamento destruído, o seu relacionamento com seus filhos que não vai bem, o seu entendimento com seus pais, o seu trabalho, a sua prosperidade emocional, a sua vida financeira, a sua paz com Deus. Então veja, humilhe-se, ore, busque, clame, e o Senhor se fará encontrado por você. Isso é liberdade. E também, encerrando também a minha parte, com tudo a ver com o que você falou aí, aquela parábola daquele servo infiel, eu não sei se está descrito como servo infiel, impiedoso, que ele devia um valor muito alto para um rei, e aí o rei perdoou a sua dívida, só que ele não perdoou a dívida do seu servo. E o resultado foi ele perder a sua liberdade. E no final dessa parábola, está em Mateus 18, justamente o versículo 35 fala assim, Vi. Assim também, desse jeito, igual esse cara que foi preso, assim também lhe fará meu Pai Celestial, Jesus falando, se cada um de vós não perdoar de coração o seu irmão. Então nós perdemos a nossa liberdade. Porque você leu 2 Crônica 7,14, Deus falando com o povo dele e ele falando com o povo dele. Se você se converter nos seus maus caminhos, nós já não somos povo de Deus? E a gente tem que se converter dos maus caminhos? E a gente tem que, né? Então, a decisão desse homem fez com que ele perdesse a liberdade dele. Ele não quis perdoar. Ele foi perdoado, mas não quis perdoar. E ele perdeu a liberdade dele. E Jesus fala, dessa forma vai acontecer com você. Se você não perdoar o seu irmão de todo o seu coração, você vai perder a sua liberdade, porque o perdão sobre você será cessado. E perceba que Jesus não está falando de uma liberdade física, porque Paulo escreveu a maior parte de suas cartas. Sim, preso. Ele era livre. Ele tinha o espírito livre, porque o espírito dele era um só com o espírito de Jesus. Então, que nós possamos encontrar essa liberdade que excede todo entendimento. Amém. Uma paz que excede todo entendimento e com uma vida abundante que em nenhum outro lugar nós seremos capazes de encontrar. Honrar a vida dos nossos irmãos que estão em outros países e fisicamente não são livres como nós e provavelmente nos matariam se vissem a forma como a gente se comporta, ou que é abandonar o evangelho por cada coisa mínima que acontece. E a desdém que a gente faz a palavra de Deus, né? Eu tava vendo que a Coreia do Norte está em primeiro lugar de perseguição há 20 anos. Segue em primeiro lugar no ranking há 20 anos, né? Então, honrar a vida desses nossos irmãos em Cristo que estão em outras nações, padecendo fisicamente, mas livres espiritualmente. Que a gente se inspire neles e honre a vida deles também. Quer fazer uma oração para a gente encerrar? Sim. Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer porque a tua misericórdia não tem fim. E a tua misericórdia, Senhor, nos alcançou. A tua graça, Senhor, possibilitou
que nós pudéssemos ser livres em Cristo Jesus. Que nós possamos entender isso, Deus, em mente, em coração, para que possamos viver isso na prática. Eu quero te pedir, Deus, por cada mulher, cada pessoa que está aqui nessa live agora, em nome de Jesus, que a nossa mente possa ser transformada e que os nossos conceitos possam passar pelo filtro da tua palavra, pela ótica do Senhor, que é o Deus verdadeiro a quem servimos. E que essa vida que nós temos aqui, tão curta, possa ser, ó Pai, de maneira em obediência ao Senhor, que confirma a nossa liberdade, e possa ser de maneira, Deus, crescente e em aperfeiçoamento, Pai. Vivendo, Deus, baseado, respaldado pelo Teu Espírito Santo. Eu te louvo pela vida da Viviane, que tem se colocado à disposição, Deus, a Te servir através do ensino. Através, ó Pai, do ensino da Tua palavra. E é ela quem transforma, e é ela quem traz essa liberdade, porque a Tua palavra nos permite Te conhecer mais e mais. Então eu te louvo, te agradeço, e que nós possamos viver essa liberdade em Cristo de maneira real. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Pai querido, eu quero orar também pela vida da Ellen, de todas as pessoas que estiveram aqui conosco essa noite. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, que o Senhor mostre a nós a Tua verdade, que nós possamos abrir a Tua palavra, abrir a Bíblia e o Senhor se apresentar a nós dentro dela. Nós sabemos que o Senhor fala através dela e nós queremos viver isso contigo todos os dias. Obrigada pela vida da Ellen, Senhor, que é uma irmã, um presente de Deus, um presente de Jesus que eu ganhei. Muito obrigada, Senhor, porque ela caminha comigo, porque ela me ajuda, me auxilia, me ensina, tem paciência e é um exemplo de mulher tua que eu tenho na minha vida. Obrigada, Senhor, porque eu tenho em quem olhar e me espelhar e admirar e ver a tua imagem e semelhança. Obrigada, Senhor, porque todas nós estamos aqui querendo aprender mais de Ti. Eu oro pela Tua igreja perseguida também, Senhor. Cuida dos Teus filhos que são perseguidos e mortos todos os dias. Que o Teu Espírito Santo esteja neles e através deles de forma poderosa e que o testemunho da vida deles continue convertendo corações aos Teus caminhos. Que eles tenham paz nas horas de dificuldade, que a fé deles não seja abalada. Que o Teu Espírito Santo seja poderoso dentro de cada um deles, para que eles não se abalem, não desistam e não saiam de onde estão, a menos que o Senhor mande. Que a força deles seja apresentada nas suas fraquezas, porque o Teu Espírito é com eles. E eu lhe peço, Senhor, em nome da igreja, que o Senhor cuide deles de modo especial e de modo poderoso. Obrigada por esse tempo de qualidade que tivemos, estudando a Tua palavra, estudando a Tua liberdade, a Tua verdade, estudando as amarras do pecado para que possamos identificá-las e nos livrar dela. Dá-nos ousadia e coragem para continuar. Abençoa a família e a casa da Ellen, abençoa o pai dela, a igreja que eles cuidam, cuida desse povo, Senhor, e cuida também de cada um que entrou aqui, que o Teu Espírito visite os lares, as casas e principalmente os corações, para que as mentes sejam renovadas. Em nome de Jesus eu oro em amor, gratidão e em busca de santidade. Amém. Amém. Muito obrigada, tá? Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui, obrigada por todo mundo que participou, que interagiu e que gostou dessa live. Que Deus abençoe. Obrigada, meu bem. Obrigada, Bi. Comigo, viu? Obrigada. Amo você em Cristo, amor. Amo caminhar com você. Eu Deus também amo. abençoe. Obrigada. Beijo. Beijo.